Olá, meus amigos, estamos de volta com mais uma história daquelas de arrepiar. Mas antes de começar a contar a nossa história, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal e ative o sininho para as notificações. Siga-nos pelo nosso Facebook, a página da TV Costa Negra. E pedir a vocês também que mande as suas histórias para o nosso e-mail, manuelbarbosa70@hotmail.com, que eu vou contar a sua história. A história de hoje tem como título A Procissão dos Mortos. Essa história é fantástica. Conta que no século passado, lá pelos anos 40, em uma comunidade agrícola na Suíça, de frente a essa comunidade, essa vila, essa agrovila, ficavam as montanhas da Suíça. E nas quintas-feiras, começava às 6 da noite, a se ver uma procissão, como se fosse um trenzinho, né? De luzes, uma luz sempre atrás da outra, caminhando devagarinho, que percorria todas as montanhas naquele trecho, e só acabava a procissão às 3, 4 horas da madrugada. Isso causava medo aos moradores, mas também curiosidade. E um morador dessa comunidade, que era solteiro, morava sozinho, não tinha medo de nada, resolveu ver de perto para poder contar de certo o que acontecia nas montanhas da Suíça nas noites de quinta-feira. A procissão começava às 6 horas da noite, só terminava por volta de 3, 4 ou 5 horas da manhã. Então, naquela noite de inverno, esse senhor vestiu uma roupa totalmente preta, calçou um sapato, umas botas pretas e colocou uma capa preta para se proteger da chuva, do frio, e um chapéu preto. Ele ficava totalmente camuflado no meio da escuridão e entrou na floresta. A um determinado ponto, por volta de 6, 7 horas da noite, ele conseguiu chegar ao local onde as luzes começavam a caminhada noturna. Isso acontecia nas noites de quinta-feira. Ele, vendo que eram muitas luzes, e percebeu que eram pessoas que levavam velas acesas, como que numa procissão, uma atrás da outra. E aquilo caminhou a noite inteira. Por volta de 2 horas da madrugada, ele conseguiu chegar ao fim. Ele, esperando, viu passar a última das pessoas que conduzia a vela. E ele passou a seguir a última pessoa conduzindo uma vela. E seguiu até determinado ponto, quando ele percebeu que todos que traziam a vela em procissão entravam em uma gruta na floresta. E ele acompanhou o último da procissão até essa gruta. Quando chegou na gruta, o último que ele seguia, virou-se para ele e lhe entregou a vela. Entregou a vela para ele. E ele, que não tinha medo de nada, pegou a vela e percebeu que a pessoa que lhe entregou a vela desapareceu. E quando o dia já vinha clareando, por volta das 5 da manhã, ele percebeu também que a gruta era muito pequena para caber centenas de pessoas que ele viu entrar ali. A gruta mal cabia 5 pessoas dentro dela. Mas, mesmo assim, ele foi para casa, voltou para casa. Quando chegou de manhã em casa, pegou aquela vela, colocou sobre a mesa e foi trabalhar. Quando ele voltou, por volta de 5 horas da tarde, tomou um tremendo de um susto. Em cima da mesa que ele colocara a vela pela manhã, a vela tinha se transformado no cadáver. E era o mesmo cadáver que ele tinha visto lhe entregando a vela no final da madrugada, lá nas montanhas da Suíça. Ele se assustou, ficou muito nervoso, sem saber o que fazer, e procurou ajuda. Sabendo de um feiticeiro que morava próximo à vila, mais ou menos 12 quilômetros, ainda naquela noite, muito assustado, foi ter com ele. E ele lhe orientou a comprar no dia seguinte um garfo, um talher virgem, e colocar na boca do esqueleto que estava deitado sobre a mesa dele. E que o esqueleto voltaria a ser a mesma vela e que ele, na próxima quinta-feira,
teria que acompanhar a procissão da mesma forma, levando a vela acesa e devolver para o cadáver que lhe entregara na procissão da quinta-feira anterior. No dia seguinte, ele foi, comprou um talher novo, virgem, colocou na boca do esqueleto e foi trabalhar. Quando ele voltou às 5 horas da tarde, novamente, ele encontra a mesma vela e o esqueleto havia desaparecido e voltou a ser a mesma vela. Resultado, ele teve que esperar até chegar a quinta-feira, para que ele pudesse levar de volta a vela e entregar ao mesmo defunto, ao mesmo esqueleto que lhe entregara. Repetiu o mesmo ritual. Vestiu roupa preta, sapato preto, capa preta, chapéu preto e foi para as montanhas. Enfrentou a floresta já ao anoitecer e quando chegou lá começa novamente a procissão. Ele já com um pouco de medo, mas tinha que cumprir o ritual. Andou por toda a floresta durante a noite, seguindo o último do cortejo. Esse último do cortejo caminhava sem dar atenção para ninguém, sem a vela, e ele atrás do último cadáver, conduzindo a vela acesa. A vela iluminava ele, e ele só conseguia ver as costas do cadáver porque ele ia atrás, e ninguém se importou com ele. Chegando na mesma gruta, já por volta das 4 horas da madrugada, e ele viu que todo mundo entrou na mesma gruta novamente, uma gruta que mal cabia 5 pessoas. Entrou centenas de pessoas. E ele entrou também na vez dele e entregou a vela para o cadáver. E o cadáver, por sua vez, tendo se virado para o homem, lhe disse, com voz cavernosa, isso que aconteceu é exatamente para você aprender que a noite pertence aos mortos. Dito isso, desapareceu. O homem ficou por demais assustado, mas desceu a montanha, voltou para casa e naquele dia, quando ele chegou na comunidade, as pessoas sequer olhavam para ele. As pessoas sequer queriam saber desse homem. Ele ficou indesejável pela comunidade durante anos, porque ele passou a ser algo que a comunidade não entendia. Ele veio completamente transformado, com semblante envelhecido e ainda mais trancado dentro do seu próprio eu. Distanciou-se totalmente da comunidade durante anos, até sua morte. Nunca mais ele conviveu com as pessoas, só do trabalho para casa e ainda nervoso e assustado com o que lhe aconteceu. Bom, essa foi nossa história de arrepiar. Espero que você mande a sua pelo nosso e-mail, manuelbarbosa70@hotmail.com. E eu quero contar a tua história no nosso canal. E cuidado com a procissão dos mortos. O dia é para os vivos e a noite pertence aos mortos.